gnósticos. Então, quem acompanha o perfil, talvez às vezes não consegue entender um pouco do que alguns livros falam, que é um pouco difícil o conhecimento. E eu vou só fazer um resumo, né? Como que se deu a minha entrada no livro nos gnósticos, como é ser um gnóstico, o que que é você falar que é gnóstico, né? O que que é gnose? Gnose é o conhecimento. Então a gente acredita que a salvação não é simplesmente pela fé. Então você imaginar que simplesmente assim, porque você falar, eu creio em Jesus Cristo, e aí você é salvo. Um cara, aquela ideia que as pessoas têm, que a pessoa é ladrão, roubou a vida toda, aí no final da vida ela vai lá, tem um filme que passa, e a pessoa nega Jesus, nega tudo, e aí no final ela fala, eu creio em Jesus. Ah, Jesus, eu te aceito, e aí é salvo. Para os gnósticos isso não é verdade. Não é uma ideia plausível você falar que só porque você fala Jesus, aí você é salvo. Não é, não que o nome de Jesus não tenha poder, mas o conhecimento da palavra é que te salva. Então conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade te salvará. Então não adianta a pessoa ir na igreja, aí falar, eu vou na igreja, aí eu creio em Jesus, faz tudo, mas não tem o conhecimento, não sabe quem é o Pai, não sabe quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, não tem uma comunhão com o Espírito Santo, não tem uma comunhão com Deus, e aí fala, eu sou salvo. Então essa ideia de salvação para os gnósticos, que eram os cristãos primitivos, não fazia sentido. Tanto que tem um livro aqui que é muito legal, que chama O Testemunho da Verdade, que ele foi encontrado, e ele diz exatamente isso. Fala que as pessoas, elas se jogam, elas são se entregam aos leões, né, na época. Eles falavam que seriam salvos simplesmente por se entregarem à morte. E aí ele fala, não, vocês acham que só por você se entregar à morte você seria salvo? Mas não é assim. A ideia é você conhecer a Deus. Então ele fala assim, que ele fala, ó, mas quando são aperfeiçoados com uma morte de Mártir, este é o pensamento que levam dentro deles. Se nos entregarmos à morte pelo amor do nome, nós seremos salvos. Esses eventos não se sucedem dessa maneira. Esse é o livro Testemunho da Verdade, que foi encontrado em 1945, junto com outros 52. E aí ele fala, não é assim, só, eu creio em Jesus, aí vou lá e me entrego à morte. Eu creio em Jesus e aí vejo e vou ser salvo. Não. Para você ser salvo, você tem que ter conhecimento do que Jesus falou, seguir o que Jesus falou, que é a lei de Jesus, que é o amor ao próximo, e aí sim você vai ser salvo. Se você tiver esse conhecimento e esse entendimento, você vai ser salvo. Ele fala, isso não sucede dessa maneira, mas por meio da ação de estrelas errantes, dizem eles que completaram seus cursos fúteis. E dizem, então ele fala, por meio das estrelas errantes. Que são as estrelas errantes? Os demônios. Então ele fala, vocês que falam isso, eu te amo. Se você é gay, eu amo você. Não importa, pelo conhecimento, a gente não importa se a pessoa é gay, se ela é lésbica, se ela é negra, se é branca. Não importa isso. O que importa é o conhecimento que você tem. Não é a ação. Tem um livro até para você que comentou aí, que Pedro e os discípulos perguntam qual que é o pecado do mundo, o que é o pecado? Ele falou, não tem pecado, o único pecado é vocês que criam, que é um pecado que é o adultério, como se fosse o único pecado que existe. Ele fala, é o adultério, que é quando você trai uma pessoa que confia em você, então você vai trair a Deus. Mas na realidade o pecado não existe, a ideia é você uma centelha divina de luz dentro de você, que é isso que nós gnósticos acreditamos. Então esse corpo, seja se você é gay, se você é negro, se você é muçulmano, não importa se você é deficiente, não importa, porque o corpo pra gente não é nada, é como se fosse uma casca, uma casa. O que você faz com ele ou não, isso não importa. O que importa é o que você tem dentro de você, esse centro espiritual, que é essa centelha divina, tá? Então, as pessoas da igreja, aqui a gente não é uma igreja. Então, quando eu falo aqui, eu falo dos livros que falam Jesus em nenhum momento, e na época Jesus tinha gay.
Eu até gosto de conversar, tá, Júnior? Se você olhar na época de Jesus, tinha gay, tinha prostitutas, tinham ladrões, e as pessoas ficavam bravas com ele. Por quê? Porque ele falava com prostitutas, falavam com os cobradores de impostos, e até mesmo ele deveria ter falado com pessoas que são homossexuais. E ele nunca parou lá e falou: olha, vocês todos aqui não andam, não me sigam. No meio de 5.000 pessoas, acho que não tinham. Mas a igreja cria regras, cria esses preconceitos que não existiam. Jesus falou: a única lei é o amor ao próximo. Então eu falo assim, quando eu ia na igreja e pregava, e eu já fui evangélico, já fui de igreja assim muito, assim, quando eu tinha uns 15 anos. Aí eu orava muito pelas pessoas, curava, expulsava o demônio, curava. Eu lembro que tinha um amigo meu e ele falou assim, eu quero me assumir, e eu queria me assumir, e falava assim, eu não consigo tal, e eu falava, não, você tem que ser você mesmo, e aí você vai se encontrar, e não tem que se mudar. Se você sente quem você é, você ora e fala para Deus e conhece a si mesmo. E esse é o conceito do gnosticismo, de você entender e conhecer a si mesmo, aí você vai conhecer a Deus. E essa ideia de conhecimento, até tem uma parte aqui que ele fala que o testemunho, é muito legal isso. Este é, portanto, o testemunho da verdade. Quando o homem vier a conhecer a si mesmo e a Deus que está acima da verdade, ele será salvo e será coroado com a imarcessível coroa. Então, o que ele fala aqui? Que o conhecimento de si mesmo é que te dá a salvação. Então é totalmente diferente do que você pensar aqui numa ideia, vamos dizer assim, da fé. É você conhecer, saber o que o pastor fala, saber o que as pessoas vão falar de você, conhecer os outros, mas não conhecer a si mesmo. E quando você conhece a si mesmo, você não deixa ninguém te abalar. Você não deixa ninguém falar para você que Deus não te ama. Nunca deixe ninguém. Porque dentro de você, você sabe que Deus te ama. Independente do que a sociedade ou quem for falar. Eu, para mim, já sofri preconceito por ser negro. Eu sou negro, careca, ainda sou deficiente quando eu enxergo com o olho. E você acha, eu sofro muita coisa, mas eu sei quem eu sou. Eu nunca me abalo, porque eu sei quem eu sou, eu sei que Deus me ama. Desde criança, o Espírito Santo fala comigo, fala, olha, você é especial e você tem que buscar conhecimento e você tem que saber quem você é e saber seu valor. Então, o que eu busco fazendo esses vídeos não é ganhar dinheiro, não tô aqui para ficar rico. Isso daqui, sempre Deus falou para mim, você vai trabalhar, vai estudar. E eu estudei, fiz faculdade, fiz técnico, fiz pós-graduação em gestão de projetos, fiz MBA em marketing. Hoje eu, graças a Deus, tenho uma casa, tenho uma família, tenho um carro que eu gosto, tenho tudo. E eu não preciso disso, da palavra de Deus, para ganhar dinheiro. Eu tenho minha profissão. Eu preciso trazer às pessoas aquilo que me faz bem. Porque o que me faz bem, e eu assim, eu digo para vocês, eu não falo o gnosticismo é o certo, é a religião, nem é religião para mim. Para mim é uma escolha de você saber mais do que te colocaram, te impuseram desde criança, desde sempre falar a Bíblia é somente o que Deus falou. E eu, assim, eu já vi Osho, já li sobre o taoísmo, sobre o budismo, e eu sou muito curioso, desde sempre eu pensei assim, desde os 15 anos eu conheço esses livros aqui. E aí eu coloquei na cabeça, falei, eu tenho que conhecer tudo que alguém me fala assim, nossa, eu sou budista, eu vou lá e vou ler sobre o budismo. Eu falo, se for legal, então as coisas que é legal, eu trago para mim, mas eu nunca me afastei daquilo que é o meu centro espiritual, que é o Espírito Santo. Nunca nada me tirou dessa ideia, sabe, de entender. Então quem já foi de igreja, quem já foi evangélico, entende essa parte de você conhece Jesus e podem te apresentar inúmeras outras filosofias, inúmeras outras razões, alguém tentar te trazer e você nunca vai se desviar daquilo que é a fé em Jesus Cristo. E aqui, esse livro, então, do Testemunho da Verdade, e ele fala ainda mais, que as pessoas que se entregam sem conhecimento à morte por Jesus, eles não têm conhecimento, eles não possuem a palavra que oferece a vida, eles não conhecem a palavra, eles só
creem pelo que os outros falaram. Eles não leram, não buscaram ter esse conhecimento. E ele fala, e alguns dizem, no último dia nós certamente nos levantaremos na ressurreição. Mas eles não sabem o que estão dizendo, pois o último dia virá quando aqueles que pertencem a Cristo, a terra que é, quando este tempo foi concluído, ele destruiu seus arcontes das trevas. A alma, ele permaneceu. E eles perguntaram o que os havia prendido e como eles poderiam propriamente se livrar disso. E eles passaram a se conhecer, assim como eles realmente são. Ou melhor, onde estão agora e qual é o lugar no qual repousarão de suas insensibilidades. Chegando ao conhecimento, esses Cristo transferirá às alturas, tendo em vista que renunciaram à tolice e avançaram ao conhecimento. E aqueles que possuem o conhecimento, a grande ressurreição, eles deverão conhecer o Filho do Homem, isto é, eles deverão conhecer a si mesmo. Esta é a vida perfeita, que o homem conheça a si mesmo por meio do todo. Então, resumindo o que esse livro diz, é que quando vai vir o final do tempo, do mundo, as pessoas ficavam perguntando, falam, no último dia nós ressurgiremos, ressuscitaremos. E aí o autor desse livro, ele fala assim, não, vocês não tem que ficar pensando no final, quem vai, o conhecimento o final vai vir quando você conhecer a Cristo. Quando chegar no fim do seu tempo da sua morte, e você tem um conhecimento de Cristo, você conhece a palavra, e aí sim, aqueles que pertencem a Cristo, o tempo vai ser concluído, e Jesus vai destruir os arcontes das trevas, que são aqueles que dominam esse mundo, que são os principados e potestades que estão na Bíblia. E aí ele vai dizer, e esse conhecimento de si mesmo que vai te salvar. Então é totalmente diferente do que está na Bíblia. Então na Bíblia não fala nada sobre conhecer a si mesmo, sobre espiritualidade, você se desenvolver, não. Fala, você tem que seguir uma regra, para você ser salvo, não pode pecar, tem que seguir os 10 mandamentos. Só fala disso, não fala que você tem que se conhecer, saber quem é você. Porque ele fala aqui, esta é a vida perfeita, que o homem conheça a si mesmo por meio do todo. E como é que você conhece a si mesmo? Você conhece a si mesmo através do Espírito Santo. Quando você entende que Jesus falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. E o Consolador vai me convencer. Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque ele vai te fazer entender quem você é. E aí você vai entender que você é filho do Pai. Assim como Jesus, quando foi batizado lá no Jordão, quando desceu a pomba através dele, ali que ele entendeu quem ele era. Até então ele não sabia. Até então ele pensava ali que era um filho de um carpinteiro, era uma pessoa normal, talvez. Ele tinha aquela essência divina, claro. Ele tinha mas ele não era Jesus Cristo. Quando você entende que quando Jesus saiu daquela água, ele saiu transformado, por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo, que o batismo é o batismo da morte da água. É quando você morre para o mundo, né? Você se arrepende. Mas Jesus não tinha pecado para se arrepender. Então quando veio o Espírito Santo e trouxe a ele o conhecimento, o Espírito Santo despertou ele. E tem um livro até desses dos apócrifos, tem que ler. É muito, muito conhecimento para falar em uma live ou para eu ficar lendo aqui. Mas quando você entende que você conhecer a si mesmo é a salvação, é aí que você entende a salvação, que é o conhecimento por meio do todo. E ele fala assim, aqueles que possuem o conhecimento, vem a ressurreição. Porque Jesus falou, se você não nascer de novo, você não vai ser salvo. E ele falou, como é que você nasce de novo? Lá para Nicodemos. E ele falou, através da água e do Espírito. E se você não nascer de novo através da água e do Espírito, não vai. E ele fala, nascer de novo é como você conhecer a si mesmo. Que em João fala, você somente é filho de Deus se você tem o Espírito de Deus. E aí você entende isso e você se torna um com Deus. Tem um livro de Filipe aqui também, são muitos livros assim, e na minha cabeça vai vindo tudo que eu leio. E ele fala assim, se você não se apoderar do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não vai se tornar um cristão. Para você tem que ser um Cristo. E você, o que é um Cristo? É quem é ungido.
O Cristo é o ungido de Deus. Então, quando você se apodera do nome, você tem o conhecimento do Pai, sabe quem é o Pai, sabe que o Espírito Santo não é só uma energia, não é só uma pomba ali que veio de Deus. Não, o Espírito Santo é seu amigo. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que vai estar com você, tá? Então, esse livro aqui, né, para quem não conhece muito, isso aqui nem é do gnosticismo, é só para você conhecer quem é o Espírito Santo, para você entender que o Espírito Santo é seu amigo e que ele te traz o conhecimento. Para nós gnósticos, o Espírito Santo é a mãe. Por isso que fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a mãe, não é Maria, a mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, foi alguém que andou com Jesus, que trouxe ele a vida em carne, mas para nós, a mãe do universo é a Sofia. Sofia é a sabedoria divina. Então, no entendimento do gnosticismo, né, todo mundo que nós vivemos aqui é um mundo de uma ilusão. Igual no filme Matrix, assim, que você entende que esse mundo ele é criado por seres que estão controlando as pessoas, a humanidade. Esses corpos mortais foram criados pelos seres que a gente chama de arconte. Na Bíblia são os principados e potestades, que você pensa como o diabo e tal. Por isso que Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi transportar ele, então, transportou ele para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo. E o diabo falou para ele, tudo isso aqui foi me dado. Tudo isso foi me dado. E se você quiser e me adorar, eu vou te dar tudo. E por que ele fala foi dado a ele? Porque ele que é o príncipe desse mundo. E é isso que o Espírito Santo, como Consolador, vem para nos trazer. Esse conhecimento que o príncipe desse mundo já foi julgado. Então Jesus falou, não, eu só adoro a Deus. E aí ele foi. Então os arcontes, eles controlam o mundo. E aí nesses livros aqui, que são os livros gnósticos, tem o Apócrifo de João e A Sabedoria Secreta de Cristo, que é um livro excelente. Eles contam uma verdade. Que para mim é verdade. Então, se para você não é, para quem acredita no Gênesis, eu acredito nesses livros piamente, assim. E para mim faz muito mais sentido do que simplesmente falar, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Esse livro falam de uma criação do universo e que Jesus, ele está acima desse universo, que o Pai de Cristo é um espírito invisível, que nós chamamos que o Pai não gerado. Ele fala é o Pai imortal, que é o espírito de luz. Como se a gente pensar no Big Bang lá, ele fala assim, que é no início existia o Pai, que é o espírito invisível, que ele era a luz. E essa luz, ele quis criar algo de si mesmo, e aí ele criou o Pai, que é a imagem dele, e essa imagem criou um pensamento, e o pensamento é a sabedoria, que é a Sofia, imperecível, e essa Sofia é o Espírito Santo, e da união da Sofia com o Pai, veio o Filho, que é a palavra. Então o Pai, que é a imagem do Espírito invisível, veio, pensou e trouxe esse pensamento gerou uma palavra, que criou tudo, que é Cristo, e Cristo é o verbo, e aí ele criou todo o universo, e aí não vou trazer todo esse conhecimento, porque já tem vídeos falando sobre isso. Então aqui eu estou falando sobre o conhecimento de si mesmo. Então quando Jesus te dá esse conhecimento de si mesmo, você é salvo. Então esse livro ele fala muito sobre isso, o testemunho da verdade. Tá? Então ele fala, estes Cristo transferirá às alturas, quem chegou ao conhecimento, tendo em vista que renunciaram à tolice e avançaram ao conhecimento. Então, o maior segredo do gnosticismo é que você é salvo pelo conhecimento e não somente pela fé. Você chega a Jesus pela fé, mas você é salvo pelo conhecimento. Por isso que em Apocalipse ele fala assim, você tem para as igrejas, ele vai dando muita exortação na igreja. Jesus vai falando para a igreja. Ele fala, eu tenho contra você porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca, porque você não é frio nem quente. Por quê? Porque a pessoa não entende a palavra, ela só está indo na igreja. Então, na ideia de Jesus, não é somente você falar, eu creio, mas não lê a Bíblia, não entende, não busca conhecimento em outros livros. Eu postei um livro, uma parte de um livro quase agora, né, que é o Evangelho de Filipe, e ele fala bem isso. Ele fala que os arcontes, eles não querem que o homem seja salvo, então ele bloqueia das pessoas o conhecimento. Ele vai trazendo para as pessoas a limitação do conhecimento. Se você parar para pensar, a Bíblia, ela foi escolhida, então escolheram ali
66 livros dos evangélicos, né? Que da Bíblia Católica tem 72. Tem outras que tem 78. Mas eles escolheram os livros. E por quê? Para quê? Para que pudesse manipular o conhecimento que estaria para as multidões. Mas se você for lá no Vaticano e perguntar para um padre, para o Papa, pergunta se ele só lê a Bíblia. Pergunta na maçonaria, pergunta numa Rosa Cruz, pergunta para as pessoas que realmente têm a espiritualidade, que têm conhecimento lá, a pessoa de uma sociedade secreta, eles leem todos os livros apócrifos, eles leem esse livro, mas eles não querem que a massa leia, eles não querem que as pessoas comuns comecem a raciocinar e questionar por que eles estão no poder, por que quem está no comando. Quem está no comando são esses poderes que nós chamamos de arcontes, que são principados e potestades. Tem um livro chamado O Testamento de Salomão, e ele fala explicitamente assim que Salomão construiu o templo através do quê? Através dos demônios. Aí ele tem lá o livro que chama Goetia de Salomão, que ensina as pessoas a fazerem rituais que supostamente controlariam 72 duques que controlam a terra, duques que são principais e potestades. Tem Baal, Mamon, tem Mardoqueu, tem um monte de demônios que controlam, e eles têm esses rituais. Provavelmente nessas sociedades eles usam isso. Eu não vou entrar aqui por menor, porque são somente suposições, porque eu nunca participei, então eu não posso falar que é. Mas a ideia é que tudo que você vê, você tem que questionar. Eu estou falando aqui, vai lá e pesquisa livros apócrifos gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi, pesquisa. Não quer comprar um livro? Pergunta, vê vídeo no YouTube. O conhecimento hoje está aí. Então, o que me faz fazer esses livros é porque eu penso assim, hoje é muito fácil ter conhecimento, a gente pode buscar, e a gente não busca. Antigamente as pessoas morriam para poder ler esse livro, elas tiveram que esconder numa caverna, e ficou lá escondido por 2 anos, porque elas iriam ser mortas, porque elas colocavam e elas corriam risco de vida para ter a verdade. E isso não está longe, assim, hoje nós aqui no Brasil podemos falar abertamente, hoje eu posso fazer um vídeo falando disso. Vai na China lá falar de Jesus, vai falar de espiritualidade, ou em um país muçulmano, a gente tinha no Catar a Copa, vai lá gritar Jesus num estádio lá. Então, se você hoje está no Brasil, você tem a oportunidade de ter conhecimento, busque o conhecimento. E essa parte do autoconhecimento é o principal que eu quero trazer. Você tem que se conhecer. Conheça a si mesmo, saiba o que você gosta, o que você não gosta. Não aceite que ninguém determine o que você vai ler, o que você não vai ler, o que você vai ser ou não. Você tem que falar com Deus, e Deus está dentro de você. Deus não está lá no céu, Deus não está lá na igreja, só na igreja. Só vou falar com Deus porque eu só sinto Deus na igreja. Você tem que sentir Deus dentro da sua casa, do seu quarto, dentro de você. Você tem que estar dirigindo e sentindo Deus. Tem que estar dirigindo, ouvindo e falando com Deus. Se você não tiver isso, não adianta. Você pode estar no meio da igreja mais santa, lá no meio do Vaticano, que as pessoas que são católicas acham, e você não vai sentir. Você não vai conhecer a Deus. É isso mesmo, as pessoas estão cegas, Rafael. É muito mais fácil você ter o conhecimento mastigado. As pessoas têm preguiça de ler, de raciocinar por si mesmo. E elas querem ouvir de alguém uma verdade. Eu não vou dar aqui a fórmula. Se você fizer isso, faz um jejum de 7 dias e você vai ficar milionário. Aqui eu não vou falar isso. Faz veste só saia e Deus vai te salvar. Se você não ouvir funk, Deus vai te salvar. Se você não assistir Netflix, você vai ser salvo. Faz um jejum, para de fazer isso. Não é isso, é o conhecimento de si mesmo. Você pode fazer tudo isso, não fazer nada, não vale nada se você não tiver o conhecimento de si mesmo e o conhecimento do todo, do universo. Porque Deus não é matéria, Deus é espírito. Então não tem nada que você faça com a matéria que vai te afastar de Deus. Mas tudo que você fizer com o espírito vai te afastar de Deus. E o que é fazer com o espírito? É manter uma mente caótica, viver com ansiedade. Boa noite. Esse livro é A Biblioteca de Nag Hammadi. Estou lendo o livro Testemunho da Verdade, que são 52 livros que foram descobertos em 1945, tá? Então pode pesquisar, eu coloquei, tem um link aí que eu fiz uma coleção, tem uns 12 livros. Eu vou fazer com mais livros, mas pode ler, começar. Tem um livro também que é muito legal, que chama Piste Sofia. Esse livro foi encontrado em 1700, vários
capítulos é Jesus falando depois que ele ressuscitou aos discípulos. Tem muita coisa legal. Então existem centenas de livros, não tem só esse daqui. Tem muitos livros que dizem que foi escrito da época de Jesus. Tem livros antes de Jesus, que é o livro de Enoque, livro da Ascensão de Isaías, eu gosto muito. Tem livros que são dos judeus, que tem... Então, você tem que ler tudo. Não é tipo, eu vou ler só livro gnóstico. Não, lê tudo. E o que fizer sentido para você, você segue. Mas eu não tô falando aqui para você criar uma religião e começar, eu vou seguir, você... Não, tô falando para você fechar a porta do teu quarto e orar ao Pai que tá dentro de você, e esse Pai vai te dar todas as respostas para sua vida. Você vai acordar de manhã e vai falar: Pai, faça minha vida dar certo. E vai. Se você crer, você vai falar: Pai, eu quero estudar, quero entrar em tal faculdade, quero ganhar isso, quero ter essa vida assim, quero ter uma família feliz. E vai acontecer. Porque tem um segredo. Agora eu vou falar coisas da minha vida, do gnosticismo, né? Isso desde criança. Eu era muito pobre, mas pobre pra caramba mesmo assim. E era muito legal, porque quando eu comecei a conhecer Jesus, eu li a Bíblia todo dia. Eu não conhecia esses livros gnósticos. Eu era fissurado em ler a Bíblia. Então eu pegava a Bíblia todo dia e lia. E eu falava: Jesus, eu quero falar. Eu lia Isaías e ficava lá lendo. E eu sempre me identifiquei. Falava: nossa, Deus está falando comigo. Acho que todo mundo é assim, né? E aí eu comecei a ir na igreja. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo e recebi o batismo com o Espírito Santo e fazia. E eu ia ajudar os moradores de rua. Eu ia na igreja Renascer. Eu tinha uns 14, 15 anos. Eu ia na igreja Renascer e eu ia ajudar os moradores de rua. Só que eu chegava lá, e eu lembro até hoje que eu tinha uns 15 anos, e as pessoas não deixavam eu ir para ajudar. Tinha um ônibus que chamava Expresso da Solidariedade, e a gente ia toda terça e quinta, e aí levava comida, uma panela bem grande com macarrão, com carne moída, ou com salsicha. A gente arrecadava, fazia, e roupa para dar. Então a gente passava, eu moro em São Bernardo, a gente passava em vários lugares para dar comida para os moradores de rua. E Deus sempre falou para mim: se você quer ter poder, você tem que ajudar os pobres. Você tem que ajudar aquelas pessoas que precisam. Por que é o amor ao próximo? Essa ideia do amor ao próximo foi uma das primeiras coisas que Deus falou para mim. Você não tem que amar a pessoa que está lá na África, longe. Não faz sentido. Lógico, a gente te ama o mundo todo. Mas não faz sentido. Também não tem que ficar: eu amo meu irmão que está aqui do meu lado. Também não é. O que é o próximo? Esse é o segredo. Amor ao próximo, amor à próxima pessoa que você vê caída na sua frente, precisando de você na sua frente. Porque Jesus contou aquela parábola que ele fala assim: o cara pergunta: mas quem é meu próximo? Aí ele falou: tinha duas pessoas andando no caminho. Um era um judeu, um fariseu, lá. Eu vou falando que eu lembro aqui. E outro era lá um samaritano. E os dois estavam andando no caminho. E aí eles passaram e tinha um outro samaritano lá, um pobre, que tinha sido assaltado, machucado e estava lá no chão, deitado. E aí o fariseu, que era o conhecedor da lei, ele olhou e falou assim, e passou e atravessou a rua. De largo, passou de largo, né? Ele fala, atravessou a rua. Vou falar nas minhas palavras, que eu gosto das minhas palavras. E aí o samaritano, que todo mundo achava que era pecador, olhou e viu o outro caído lá, que foi assaltado, parou, colocou um unguento lá, um perfume na ferida dele, um bálsamo, um azeite, e levou ele para uma hospedaria, para um hotel. E chegou no dono da hospedaria e falou assim: olha, eu encontrei esse cara ali caído no chão, ele foi assaltado, toma o dinheiro aqui, ó, cuida dele até ele ficar bem. Tem uma diária aqui e cuida dele. E foi embora. E Jesus falou: quem é o próximo desse que estava lá? E falaram: é o samaritano. Então o que é amar ao próximo? É você não atravessar a rua quando você vê alguém precisando da sua ajuda. Então você vê, tá lá passando, vê alguém precisando da sua ajuda. Não é algum amigo seu falou: olha, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão. E você: fica bem. Alguém, tô precisando de comida. E você: vou orar por você. Ou fechar os olhos. Não, você tem a obrigação, não, que é a única lei que existe, de dar amor. O que é amor? Amor é obra. Amor é fazer a diferença. E aí, voltando, né? Aí eu aprendi isso, falei: vou ajudar os moradores de rua.
E aí eu ia lá no ônibus, só que não deixava eu sair, eu só ficava dentro do ônibus orando, intercedendo por quem estava lá ajudando. E aí eu falei, meu Deus, eu queria fazer. Só que eu ficava lá orando com muito fervor. Eu sempre orava com muito fervor. Orava, falava, Deus, ajuda lá, coloca anjos, protege as pessoas, ajuda. Porque eu sempre busquei o Espírito Santo, ficava aqui ouvindo. Eu tinha rádio ainda, na época que era a rádio da Quadrangular, ficava ouvindo Catch the Fire, que era de buscar o Espírito Santo, e gostava. Aí quando eu comecei a sair para orar pelas pessoas, e eu tinha muito, tinha, não tenho, né, muito contato com o Espírito Santo e muita comunhão. E aí eu chegava, eu lembro, a primeira vez que fizeram a roda lá, eu fui lá orar pelas pessoas, ainda era perto de um hospital, num posto, e tinha uns moradores de rua, e aí eu todo feliz, falei, Espírito Santo, faça, se tiver algum mal aqui, sair deles. Aí eu soprei. Aí começou a cair um monte de gente com demônio lá, e eu soprava, falei, Espírito Santo, amarra esses demônios e manda embora. E era muito legal. E eu achava que eu era um Superman quando eu tinha 15 anos. Eu achava que eu era. Eu só vivia pra isso. E aí eu achava muito legal. Eu falava, demônio, sai, Espírito Santo, tira ele em nome de Jesus. E todo mundo olhava pra minha cara assim, porque eles não me conheciam. Não sabiam quem eu era. Então veio um negrinho. Porque eu era magro, hein? Tinha uns 50 quilos. Magrinho, magrinho. E lá orando, expulsando o demônio, falando sobre o Espírito Santo, as pessoas ficavam assim, meu. E todo mundo era mais velho, tinha 20 e poucos anos. E eles ficavam todos perplexos. E aí eu falava, não, porque eu oro todo dia, eu busco o Espírito Santo, eu busco conhecimento, eu estou lendo todo dia, eu falo com o Espírito Santo. Vocês não falam? Porque as pessoas pensavam, o Espírito Santo é uma energia, mas eu não. Elas nunca viam alguém orar diretamente para o Espírito Santo. E eu, quando eu vou expulsar demônio, eu falo como Jesus falou. Jesus falou, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, eu expulso pelo Espírito Santo. Então eu falo, Espírito Santo, amarra esse demônio. E quem é mais forte para amarrar? É o Espírito Santo. Então essa comunhão com o Espírito Santo é o que você consegue buscar. E aí eu lembro, né, que eu estava contando, e eu ajudava os moradores de rua, mas eu ia ajudar eles, e quando chegava em casa, eu via que na minha casa eu tinha menos comida do que eu dava para os moradores de rua. Eu tava lá, dava comida para eles, aí dava carne moída lá e arroz. Eu chegava em casa, tinha ovo. Eu chegava até a chorar com isso. Eu olhava, mas é que eu amava fazer isso. Eu via, porque eles falavam para mim, meu, é a única refeição da minha semana. Os 2 dias que a gente ia lá ajudar um morador de rua, dar coisa, mas era a única refeição. E eu trabalhava de camelô, vendendo guarda-chuva e sombrinha. Hoje eu tenho uma Mercedes. Uma Mercedes. Mas eu, graças a Deus, quando eu tinha meus 15 anos, eu trabalhava de camelô, gritando. Olha o guarda-chuva e a sombrinha, olha o guarda-chuva. E eu ajudava. E aí esses moradores de rua, às vezes eles ficavam lá perto. Então eles me viam durante o dia lá como camelô, e eu conversava, ajudava eles, conversava. E à noite eu ia lá dar uma comida, uma oração. Então esse foi minha adolescência. E isso me ensinou muito a humildade, me ensinou muito você entender o que é o amor ao próximo, o que é buscar o Espírito Santo. E não é simplesmente falar, é você agir. E aí foi aí que eu comecei a aprender a orar pelas pessoas, curar os enfermos, essas coisas que Jesus fazia, eu fazia com 15 anos, com 13 anos na escola, eu ia lá na escola, expulsava demônio das pessoas na escola, que eu era doido. Saía falando de Jesus para todo mundo. Na escola eu ia, tinha uma menina lá que não vou falar o nome dela aqui, né, pra não expor ninguém. E aí ela ficava lá sozinha, triste, assim, os cristãos falavam pra mim, vai lá e conversa com ela, porque ela era paralítica, tinha sido paralítica, então ela tinha problema de locomoção, não se mexia, andava mancando, e ninguém conversava com ela, era 1 ano, 2 anos mais nova que eu. E eu comecei a conversar, e ela falou, eu vejo vultos, as pessoas não gostam de mim, eu tive meus problemas, tal. E aí ela começava a contar pra mim. Aí eu chegava e falava, então vamos orar. Eu adorava, vamos orar. Eu começava a falar de Jesus pra ela. No meio lá do corredor, no intervalo, falava, Espírito Santo, tira esse demônio que está atormentando essa menina. Aí manifestou o demônio nela, todo mundo saiu correndo. E eu expulsava o demônio assim. Mas isso era a minha vida. E aí eu comecei a fazer isso muito, assim, na escola. Até que a mãe dessa menina um dia foi lá na escola. A diretora me chamou, que falou que ela não queria mais ir. Essa menina não queria mais ir com a mãe dela no centro que ela ia, né? Porque ela falava que eu falava que pra ela não ir, porque não era pra ela ficar tomando os chás, as coisas que ela tomava. Só que eu não falava nada, ela sentia que eu orava. E aí eu falava pra diretora, não posso fazer nada.
E aí, como que eu conheci os livros apócrifos? Aí tinha um professor, que chamava Professor Miguel. Ele é muito inteligente, até hoje eu tenho amizade com ele. E ele me chamou um dia e falou: Anderson, que eu ia para a escola com a Bíblia na mão, todo dia. Eu ia e as pessoas pediam para mim, eu ajudava elas, buscava tudo. E eu ia com a Bíblia na mão e falava. E aí ele me chamou e falou: Anderson, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas você acha que tudo está na Bíblia. Você acha que todo conhecimento sobre Deus está na Bíblia. E você tem que expandir sua mente. Porque você tem que entender que existem livros que tiraram da Bíblia, a Bíblia foi manipulada, e tem alguns livros que não colocaram na Bíblia que foram encontrados agora, que daí são esses livros apócrifos. Então você vai lá e busca conhecer, entender, para que você não fique só preso a isso, e você possa expandir. E aí eu poderia falar: não, imagina, mas como eu já tinha o Espírito Santo, eu falei: não, professor, obrigado pelo conselho, vou procurar. Aí na época eu tinha 15 anos, tive uma namorada de 23 anos. E aí eu falei para ela, olha, meu professor falou isso, tal, e ela é na igreja comigo, você pode pesquisar para mim, que eu não tinha nem impressora, não tinha computador, não tinha nada, era pobre. Aí ela trabalhava numa empresa, e aí ela foi e falou para mim assim: tá bom, vou pesquisar. E ela foi e imprimiu para mim o Evangelho de Filipe. E ela imprimiu e trouxe impresso assim umas folhas. E aí eu comecei a ler, e comecei a ler, e aquilo foi entrando na minha cabeça, e eu comecei a compreender o que realmente estava escrito ali. E que Jesus falou muito mais coisas. Existiam outros pensamentos de cristãos que não foram colocados na Bíblia, não só o de Paulo, não só o de Pedro. E um dos ensinamentos mais importantes que eu vi nesse livro, que é o Evangelho de Filipe, foi o quê? Que ele fala assim, que um dia um discípulo pediu uma coisa desse mundo para Jesus. Aí Jesus falou para ele: pede para sua mãe, e a sua mãe vai te dar as coisas que pertencem a outro. Por quê? Porque as coisas desse mundo estão com as potências, que são os arcontes. Eles dominam o mundo. Então, todas as riquezas que você quer, alguma coisa, está com eles. Então, para que você tenha, você tem que ser. Então, o Espírito Santo, ele cega eles para que eles deem a você, pensando que estão dando para um homem que serve a eles, um homem comum do mundo. Porque se o inimigo vê você, ele vai te atacar, porque ele vê que você tem a luz de Deus, que você tem o conhecimento de Deus. Então ele nunca vai te dar, igual para alguém que vai lá, um bruxo, um mago, que faz algum sacrifício para os demônios. Eles vão dar para eles, mas não vai dar para você. Então esse conhecimento mudou minha vida. Aí tudo que eu pedia, eu falava: Espírito Santo, me dá. Então comecei a entender que você tem que falar com o Espírito Santo. E eu nunca tinha tido, nunca na igreja, ninguém falou para mim: olha, ora pro Espírito Santo. Só falar: ora pro Pai. Ou na igreja você vê o pastor falando: Pai, me dê. Na igreja as pessoas fazem oração para os outros ouvirem, não para Deus ouvir. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia na igreja, aí o Espírito Santo falava para mim: presta atenção, como esse pastor está falando. Aí ele: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu oro porque eu sou justo e eu quero agora que o Senhor abençoe esse povo, abençoe essa nação. Mas não era uma oração dele, era uma oração para os outros ouvirem que ele é poderoso, que ele é grande. Mas não, a oração certa na minha cabeça tem nesses livros aqui. A oração, como orar, até isso tem como os apóstolos oravam. Eles oravam assim: Pai, Pai, Pai. Eles falam 3 vezes, porque tudo é 3, porque é o 3. Pai, Pai, Pai das luzes, Pai de toda integridade, ouça-me com a mesma satisfação que tu ouves a tua criança sagrada Jesus Cristo. Essa oração, você tem que falar: Pai, me ouve como o Senhor ouve Jesus. Assim como o Senhor ouve seu Filho Jesus Cristo, me ouça. E assim você ora para Jesus. Fala: Jesus, interceda para o Pai para que ele me perdoe. Porque Jesus está lá à direita do Pai, intercedendo por você. Então, você não pode chegar arrogante lá: Deus me ouve. Não, você não é nada, eu não sou nada. Então, se eu chego pro Pai e falo: olha, Pai, eu quero ser ouvido, eu exijo. Nós temos umas oração na igreja aí que eu nem falo, que minha irmã vai nessa, né? Aí eu não posso citar, tipo, para colocar. Tem umas igrejas que as pessoas falam: eu exijo que o Senhor faça isso, o Senhor tem que me fazer, porque na tua palavra está escrito: você é obrigado a me atender. Eu fico: meu Deus do céu.
Mas tudo bem, cada um tem a sua fé. Na minha fé, você tem que ser humilde para Deus, porque o Pai não é um amante da humanidade. O Pai, ele é conquistado por oração. Ele é conquistado porque quando você se humilha. É isso? Pelo menos até na Bíblia está escrito isso. Então, para que Deus te ouça, você tem que se humilhar. Você está falando com o Pai do universo. Então, se você entende isso, você se ajoelha, você implora ele por misericórdia. Você nem levanta a voz, não precisa ficar gritando, você fala dentro de você. Então você fala, Pai, me ajuda. Você fala, Espírito Santo, me ajuda. Então, esse conhecimento de você saber, o Pai te dá as coisas espirituais. Jesus te dá o que é de poder, o que é do Espírito Santo, o que é dele. E o Espírito Santo, ele está aqui na Terra. Por isso que Jesus falou assim, o Consolador vai vir e eu vou. Então, se o Consolador está aqui, ele controla tudo, tá? Até os espíritos e as coisas que estão aqui. Então, você fala, Espírito Santo, eu quero estudar, eu quero passar na faculdade que eu quero ter um emprego assim. Então, você vai no emprego, só tem maçom, que só tem pessoas do mal lá. Eu não sei se o maçonaria é do mal, não estou falando nada, né? Cada um tem seu pensamento, mas vamos supor, vai. E aí só tem lá, e eles ajudam um ao outro, só vai dar um emprego para um maçom. Aí você fala, Espírito Santo, eu quero emprego naquela empresa. O que ele vai fazer? Ele vai cegar esses maçons para que eles pensem que você é um maçom. E aí eles vão te dar esse emprego. Você entendeu a lógica? Um judeu tá lá, só dá emprego para o judeu. Então o Espírito Santo vai cegar ele, para ele pensar que você é um judeu e te dá esse emprego. Então é isso que o Espírito Santo faz. Mas pensa isso no mundo espiritual, entendeu? É isso. Então essa compreensão de que o Espírito Santo ele vai te dar as coisas que vai... E não é que você vai adorar a Deus porque eu quero coisas desse mundo, não. Porque a intenção em Tiago ele fala, por que você não tem as coisas? Porque você não pede. Mas você pede mal. Por quê? Porque você pede para satisfazer suas próprias concupiscências, seu desejo carnal para satisfazer. Não, você tem que pedir porque você precisa, o pão de cada dia, porque você precisa comer. Então eu preciso ter, hoje em dia a vida está muito cara, então até dá para pedir para o Espírito Santo bastante coisa. Então é o que é necessário mesmo. E ele vai te dar além, mas saber pedir não para mostrar para os outros, eu não quero ter uma coisa para mostrar para os outros, para humilhar as pessoas. Não, então essa ideia de inveja, isso não rola. Então não é igual a lei da atração, pedir e aconteceu. Não, isso é o pai e a mãe do universo, então eles são a sabedoria, a inteligência primordial. Então o que é inteligente não vai te dar algo que vai te fazer mal. Então você tem que buscar esse conhecimento, e isso é conhecer a si mesmo. Então vou voltar aqui no Testemunho da Verdade, voltar a ler, e aí ele fala assim, não aguardai portanto a ressurreição carnal, que é a destruição. Então você não tem que esperar a ressurreição do corpo, para com isso, esquece esse corpo. O segredo do gnosticismo é você entender, você não é esse corpo é criado pelos arcontes, você é o espírito, você é a luz que está dentro do corpo, entendeu? Então esse é o entendimento. E eles não se despiram dela, a carne, que se extravia na expectativa de uma ressurreição que é vazia. Então você tem que se despir dessa carne, do conhecimento de que você é o corpo. Até na yoga tem esse conhecimento. Eu gosto muito de tudo, das religiões orientais. E na Raja Yoga tem esse conhecimento. E é muito interessante você entender que você não é o corpo, que você não é a alma, você não é esses sentimentos. Isso te liberta de muita coisa. Você está sentindo lá fome, a dor? Eles fazem isso. Eu não sou o corpo, eu sou o espírito dentro do corpo. Então é meu corpo que está sentindo. Então a dor, quem está sentindo é minha alma. Então você fala, minha alma. Então você fala, minha alma, quieta de corpo, para de desejar isso. E você tem o domínio sobre isso. E você entende que você é um ser espiritual. E aí você não fica esperando, Deus vai me ressuscitar lá do pó e eu vou ter essa aparência de novo. Será que eu vou estar bonito lá no céu? É isso que as pessoas pensam. Será que eu vou ter cabelo, vou ter barba? Será que eu vou ter branco? Não, você é luz. Pensa como um ser de luz. E aí ele fala, eles não conhecem o poder de Deus, nem compreendem a interpretação das escrituras, em razão das suas mentes dúbias. Então você tem uma mente dúbia, porque você fica de um lado para o outro, pensando ainda na coisa material, no corpo carnal. Se você está adorando Cristo, que é espiritual. Jesus não é aquele corpo crucificado lá, sangrando na cruz. Não, Jesus é o Espírito que ressuscitou, que mostrou para os discípulos que é luz, que apareceu lá no Apocalipse como um cavaleiro branco. É assim, forte, com espada.
o mistério que o Filho do Homem pronunciou, para que destruir o homem, que o livro que está escrito, pois eles têm abençoado dentro deles, e eles habitam diante de Deus sob uma opressão leve. Aqueles que não possuem a palavra da vida em seus corações morrerão. Entendeu? Então, não adianta você ter fé. Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração, porque senão você vai morrer. Então, esse é o conhecimento da verdade. Conhecer a palavra de Deus, e aí você vai ser salvo. Não adianta só, tenho fé, mas você não sabe nem o que Jesus falou, é como você tem fé. A pessoa leu lá 2 palavras, só o que Jesus fez, que alguém viu lá no filme da Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson. É assim que ele conhece Jesus. Ou que o pastor contou lá a palavra. E vai na igreja. Gente, eu não posso falar mal de nada aqui, porque eu amo todo mundo. Mas eu fui na igreja há muito tempo. E dá para contar nos dedos as vezes que as pessoas pregam o que Jesus falou. As pessoas lá, elas pegam um versículo lá de Davi. Ah, Davi derrotou Golias. Aí elas fazem uma pregação de 50 minutos sobre Davi. Porque Davi, você tem que ser igual a Davi, pegar uma pedrinha, derrotar Golias. É mais uma motivação lá. E pega lá uma frase que Moisés falou, atravessou o deserto. E vive no Velho Testamento, gente. Conta nos dedos. Quem vai na igreja aí, conta no dedo as vezes que as pessoas pregam o Novo Testamento. É só o Velho Testamento. E a gente tem que se libertar disso daí. Você tem tão pouca coisa que Jesus falou na igreja, na Bíblia, então prega pelo menos que está lá em João, sobre o Consolador, sobre a palavra de Deus, sobre tudo que está na árvore, que Jesus falou que nós somos os frutos da videira. Isso é bom. Prega o Apocalipse, eu nem vejo as pessoas pregar o Apocalipse. Vai lá, prega, entende, e é isso. Tem um livro de Pedro, de Tiago, de João. Eu não gosto muito dos livros de Paulo, então, mas também não vou criticar ninguém aqui, que aqui eu tenho que falar da palavra. Então aqui ele fala assim: aqueles que não possuem a palavra da vida em seus corações morrerão, e em seus pensamentos eles têm se tornado manifesto ao Filho do Homem, de acordo com o modo de suas atividades e seus erros, dessa forma. E eles, como ele dividiu, e eles não compreendem que o Filho do Homem está vindo por meio dele. O que ele está falando aqui? Aqueles que não têm o conhecimento, eles erram. Eles ficam buscando e manifestando os pensamentos deles. E Jesus está vendo tudo isso. Por isso que ele fala, se torna manifesto ao Filho do Homem. Jesus está vendo tudo isso. A pessoa na igreja sem conhecimento. A pessoa adorando a Deus sem o conhecimento da palavra de Deus. É como alguém vazio diante de Deus. Você chega lá para falar com ele e não sabe nada dele. É igual se você vier falar comigo e não conhecer nada da minha vida. Não sabe nada que eu falei. Aí você vem e fala, nossa, eu te sigo, eu te adoro, mas você me conhece? Você já ouviu algum vídeo meu? Sabe o que eu falo? Não, só achei você bonito, porque eu sou bonito. Mas, e ele fala assim, mas quando eles chegam ao sacrifício, eles morrem de maneira humana. Porque ele está falando das pessoas que se sacrificavam por Jesus, que se sacrificam, seja pela morte lá, os mártires, mas aqui você pode pensar que quem se sacrifica por Deus à toa sem ter o conhecimento. Vai lá, vocês aqui eu via muito, mas não vou nem falar. Tinha gente que vai lá para a Fogueira Santa de Israel, não vou falar que igreja que tem essa aí, né? E aí vai lá, faz sacrifício, dá lá o carro, dá lá tudo, falando, eu creio que Deus vai dar, mas não sabe nada da palavra, não sabe quem é Jesus, não fez uma oração em casa, só ora na igreja. A pessoa vai lá, vende até no farol para dar coisa, para dar lá na igreja, uma oferta, um dízimo, sacrifica tudo, mas ela não busca o Espírito Santo, nunca nem foi batizada com o Espírito Santo. Tem uns que nem batizado nas águas foi, fica lá na igreja 10 anos e não se batiza, não busca a palavra. Então, eu vou entender isso. Mas quando eles chegam ao sacrifício, eles morrem de maneira humana, eles se entregam uma morte àqueles que são muitos, são muitas pessoas, cada um perverso, aqueles que recebem para si mesmo. Aqui ele vai falar, aqueles que o recebem para si mesmo com decência e poder e todo conhecimento estará com aqueles a quem ele transferirá para as alturas, até a vida eterna. Então, o que ele está falando assim? Jesus vai transferir para a vida eterna aqueles que o recebem para si mesmo com decência. Então, quem recebe Cristo, quem aceita a palavra dele, o mandamento dele, com decência e poder e todo conhecimento, e aí ele estará com eles.
Por quê? Porque o Espírito Santo é o conhecimento da verdade. Então, quando você tem essa ideia de Jesus certa, que ele que dá o Espírito Santo, e você busca andar com ele, fazendo a vontade dele, e aí sim ele vai te transferir para as alturas. Mas não é só porque eu fui na igreja, aceitei Jesus, continuo falando, fazendo o que eu queria, e aí não leio, não busco, não oro, não tenho conhecimento, não sei nada sobre quem é Jesus realmente. Então, você não vai ser salvo. Aí ele fala: porém, aqueles que o recebem para si mesmos com ignorância, os prazeres que são corruptos prevalecerão sobre eles. Então ele está falando assim: quem recebe Deus com ignorância, os prazeres que são corruptos vai prevalecer. Então os demônios, os desejos, tudo vai prevalecer sobre ele, porque ele não está edificado com a palavra. Por isso que Jesus até contou aquela parábola, que ele fala assim: uma semente caiu na terra, uma semente caiu na pedra, uma semente caiu em um solo fértil. Então ele fala assim, porque aquele que ouve a palavra e não pratica, vem logo o diabo e leva ele rapidinho. Por quê? Porque a fé dele não tem alicerce, porque ele não se aprofundou na palavra. Então a semente que é posta em solo fértil, você aprofunda-se na palavra. E aí quando você se aprofunda na palavra, você conhece Deus, aí você multiplica, dá fruto de 100. Mas não adianta dar fruto sem conhecimento, que aí você vai frutificar pessoas que vão propagar somente mais ignorância. Aí ele fala: são aquelas pessoas que costumavam dizer: Deus criou os membros para o nosso usufruto, para que cresçamos em corrupção, para que pudéssemos nos divertir. E assim fizeram com que Deus participasse com eles em atos desse tipo, sendo aqueles que não são inabaláveis sobre a terra. Então ele fala: esses não são inabaláveis sobre a terra, porque eles buscam somente a satisfação pelo desejo. Nem alcançarão o céu, mas o lugar será insaciável. Aí ele fala sobre o Rio Jordão, quando ele foi até ele, no momento em que foi batizado. Aqui ele está falando de Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão. E o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e aceitamos em nós mesmos que ele nasceu de uma virgem e recebeu a carne. E tendo recebido o poder, fomos nós também gerados em um estado virginal, ou concebido pela palavra. Sem dúvida, nascemos novamente por meio da palavra. Vamos, portanto, nos fortalecer como virgens. Então o que ele fala aqui? Que Jesus, ele nasceu de uma virgem, nasceu lá de Maria, de uma forma carnal. Mas ele nasceu de novo ali no Jordão, na hora do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo. E ele fala aqui pra gente, como nós também fomos gerados de um estado virginal ou concebido pela palavra. Ele falou: sem dúvida, nascemos novamente pela palavra. Então, através da palavra que você nasce de novo. E como é através da palavra que você entende quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, então você tem que buscar esse conhecimento da palavra, tá? Então eu vou deixar aqui o livro, vocês busquem muito conhecimento. Biblioteca de Nag Hammadi, a tradução completa das escrituras gnósticas, tá? Pode ler, tem um link no perfil para quem quiser baixar um livro também, que eu fiz uma coleção PDF, mas quem quiser o livro físico pode comprar. Tem uns apócrifos proscritos da Bíblia também, então é muito legal. Quem participou, quem aguentou até agora lá